Salve, salve galerinha, Bolívar aqui de volta. Provavelmente vocês já montaram várias construções com o kit de robótica Teams. E agora a gente vai para a nossa próxima atividade no capítulo 2. Espero que vocês tenham conseguido concluir o desafio. Já comecei a notar que tem pessoas postando lá na plataforma. Então, se você ainda não postou, corre lá que ainda dá tempo, ainda está aberto para você fazer essas postagens, combinado? E aí o que acontece? Vocês já estão com o kit, já estão com a revista, já estão familiarizados com a maioria das peças, né? Já entenderam o que é o brick, o que é o EV3, o que é o motor, o que é as peças, viga. E hoje a gente vai continuar nossa atividade do capítulo 2 do caderno de atividades, certo? E ele fala sobre movimento, sobre transmissão de movimento, sobre roldana, sobre engrenagens, e são coisas extremamente interessantes e muito úteis para a nossa atual situação de humanidade. Então a gente precisa transmitir movimento e as roldanas, as engrenagens, elas nos ajudam muito nisso. E o que acontece? Provavelmente você já usa roldanas, já usa equipamentos para fazer essa transmissão de movimento, como por exemplo na sua bicicleta. Então, a sua bicicleta, se ela tiver marcha, você consegue controlar essa transmissão de movimento. Se ela não tiver, ainda assim, você consegue notar, por exemplo, que existe uma engrenagem maior, onde você vai pedalar, e uma engrenagem menor que vai estar na roda da bicicleta. Com isso, o giro do seu pedal vai transmitir esse movimento para a roda, e com isso a bicicleta vai andar. Olha que interessante. A gente vai tentar fazer algumas atividades que são parecidas com isso. E à medida que a gente for fazendo essas atividades, eu vou explicar mais dessa relação de movimento e produção de movimento. Combinado? Aí o que acontece? Para o nosso primeiro atividade, a gente vai separar as peças que estão aqui no caderno. Então, uma dica sempre é: separe as peças antes de começar a montagem. Pode ser que no seu kit você tenha peças que são diferentes em relação às cores, e tá tudo bem. Então você vai fazendo a sua construção, pode mudar um pouquinho a cor, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Você faz essa alteração quando for necessário. Bom, eu já separei a maioria das peças aqui, e isso vai facilitar bastante o meu método de construção. Então, sempre que você olhar o seu caderno de atividades, você vai reparar que existe uma foto de mais ou menos como eu quero fazer minha construção, e depois ele começa bem no passo a passo. No passo a passo, lembra que você pega a peça que ele está indicando na foto e começa a fazer a construção. Às vezes parece um quebra-cabeça quando a gente está montando isso, porque você não tem certeza se a foto está exatamente igual. Então, uma ideia é sempre, na hora que você faz a construção, tentar fazer uma rotação para você conseguir ver se está no encaixe certo. Então você vai rodando a sua peça até fazer sentido a construção com o desenho. E aí agora a gente entra naquela fase onde literalmente eu encaixo as peças e construo o meu equipamento. Então eu vou fazendo o passo a passo, vou fazendo a minha construção, e à medida que eu vou construindo, eu vou tendo acesso a todos os pinos, vou construindo minhas vigas. Com isso é bem simples, basta apenas você encaixando e fazer. Quem quiser me acompanhar pode já pegar o seu kit, já vai separando as peças, já vai fazendo junto comigo. Se você quiser esperar eu construir tudo e no final você dá uma olhada em como ficou minha construção, também funciona, bom? Então você fica livre para fazer da forma que você preferir. Feito isso, a gente vai fazendo a nossa construção, e à medida que eu avanço, minha construção ela começa a ganhar forma. Olha só,
Quem anda de bicicleta já deve ter reparado que, olha só, já comecei a fazer um movimento parecido com algo da minha bicicleta. Vamos lá. Então, não para de construir, vai fazendo, né, o passo a passo. E aí, à medida que você for construindo, você vai percebendo algumas relações que vão fazer muito sentido mais tarde. Vamos lá, vamos continuar. Se você notar, por exemplo, no meu kit, essa peça aqui, ó, que vai controlar o movimento, ela é branca, mas na foto da apostila ela tá amarela. Então pode ser que no seu kit cada uma das peças ela venha em um tipo de cor, tá bom? Mas super tranquilo, a gente vai conseguir contornar isso bem de boas. Olha só, então tenho aqui esses dois, eu gosto de deixar sempre para cima, que aí fica bem fácil de notar. Fiz a minha construção, coloquei o elástico. Se você notar, as fotos do seu kit, ela não tem o elástico colocado, tá? Então, mas você vai conseguir colocar, é bem fácil de fazer o encaixe dele ali. Coloca essas duas peças de tal forma que os ponteirinhos eles fiquem apontando para a mesma direção. E aí, à medida que você conseguiu fazer isso, a gente tem a nossa primeira máquina de movimento. E essa aqui vai ser uma correia. Então, olha só, eu tenho duas polias e eu tenho transmissão de movimento. Então, à medida que eu vou girando esse lado maior, ele vai produzindo movimento no lado menor. Qual que é a ideia? Aqui eu tenho uma polia e aqui eu tenho outra polia. A polia maior, ela gira numa distância circular bem maior do que a polia menor. E aí, olha só, quando a polia grande dá uma volta, você consegue reparar que a polia pequena ela dá muitas voltas a mais. Isso é o que está acontecendo na sua bicicleta, por exemplo. Então, quanto mais você pedalar, isso vai fazer com que o movimento das rodas sejam em valor muito mais alto. Então, essa transmissão a gente diz que tem uma proporção, e a proporção eu consigo calcular fazendo uma regra de 3, por exemplo. Então, eu vou reparar quantas voltas a minha polia grande dá, e vou fazer uma comparação em quantas voltas a pequena dá. Olha só, vamos tentar fazer uma regra, tá? Então, é super importante que as duas estejam bem alinhadas para o nosso valor sair da maneira correta. Então, alinhei as duas ali, vamos contar. Olha só, eu quero que vocês prestem atenção nesse marcador aqui. Então, vou girar 1, 2, 3 e 4. Então eu tenho uma relação de 1 para 4. Uma volta na grande produz 4 voltas na pequena. E agora eu posso fazer qualquer tipo de cálculo que seja interessante para mim. Claro que aqui eu tenho que levar em considerações várias variáveis. Por exemplo, aqui é uma borracha, então ela tem um pouco de elasticidade, né? Esse valor ele pode variar, então, mas para critério de exemplo, para a gente entender esse processo, me ajuda um monte. Então eu tenho uma relação de 1 para 4. E aí, esse movimento produzido vai fazer com que, à medida que eu aumente, quanto mais eu girar rápido, mais movimento eu vou produzir. Só que olha só, aí a gente costuma dizer que vai existir um ganho. Ou você vai ganhar em força, ou você vai ganhar em velocidade. Se eu escolho ganhar em força, eu perco em velocidade. E se eu escolher ganhar em velocidade, eu perco o meu ganho de força. Porque olha só, quanto maior for a polia maior, né, maior for o tamanho dessa roda, mais velocidade ela vai girar. Porém, menos força ela vai transmitir para a engrenagem pequena, para a minha polia pequena. Então você tem que levar isso em consideração quando estiver fazendo o seu projeto. E aí, aqui você vai descrever, então, na área selecionada, né? Você vai fazer a descrição
do que você aconteceu e pode levar em consideração isso que eu te expliquei. Será que a engrenagem que você produziu, ela está fazendo esse movimento? Será que está funcionando como a gente esperava que fosse acontecer? Não sei. Então você vai ter que fazer e descrever para mim. Outra coisa que eu quero que você pense é em maneiras de melhorar esse sistema e como fazer, por exemplo, para gerar muito mais movimento, para aumentar a velocidade ainda mais. Você vê que tem uma estrutura pronta, né, pré-montada, e aí, em cima disso agora você tem muitas peças que dá para fazer vários outros tipos de construção. Combinado? Então, finalizamos a nossa atividade número 1. Aí, para a atividade número 2, a gente vai separar algumas engrenagens, certo? Vamos separar algumas engrenagens e eu vou substituir as correias, né, que são minhas borrachinhas, e as polias por engrenagens. Olha só. Então, vou desmontar aqui para fazer essa substituição. E quando eu começo a trabalhar com engrenagens, você vai perceber que a sua construção ela vai ficar bem mais robusta. O que é robusto? Uma construção robusta é uma construção onde eu consigo um controle muito maior da situação. Então, estou fazendo aqui de acordo com o passo a passo da apostila. Coloquei aqui, coloquei a minha alavanca de giro aqui na frente e fiz a minha construção. E agora eu vou fazer novamente um giro. Olha só. Então agora eu tenho transmissão de movimento igual eu estava fazendo antes. Eu tenho uma engrenagem grande e uma engrenagem pequena. À medida que eu vou fazendo o giro de uma para outra, eu tenho a transmissão de movimento e, de novo, eu tenho aquela ideia. À medida que uma engrenagem grande se torna uma pequena, eu vou ganhar em velocidade, porém eu vou perder em força. Eu podia trocar e fazer meu movimento passar da pequena para grande. Quando o movimento passa da pequena para grande, eu perco em velocidade, porém eu vou ganhar em força. Então você vai pensar muito na sua construção, o que você quer ganhar. Então imagina que eu estou fazendo um carro de corrida, por exemplo. Se eu quero um carro de corrida, eu quero que ele seja veloz. Se ele for veloz, então eu preciso de engrenagens que aumentem a velocidade do motor. Agora, se eu estiver fazendo um tanque de guerra, por exemplo, eu vou precisar de engrenagens que façam esse tanque ser forte, que ele suba morros, que ele ultrapasse obstáculos. Então eu vou pensar em engrenagens que priorizem a força ao invés da velocidade, entendeu? Então, com isso eu vou conseguir gerar movimento. E aí, eu também consigo fazer uma relação nesse caso, só que eu vou pedir para vocês cuidarem essa parte aqui, ó, dos dentes da engrenagem. Então, quando você fizer a sua construção, você vai contar os dentes. Então, eu vou ter os dentes da engrenagem maior e os dentes da engrenagem menor. E com isso, eu vou ter uma relação de novo. E essa relação ela vai me possibilitar calcular exatamente qual a proporção. Só que isso vai ficar de tarefa para vocês. Então você vai contar e vai montar uma proporção. E essa proporção vai servir para você entender, por exemplo, como que essas engrenagens funcionam. Quer ver um exemplo super legal? Se você usa o relógio analógico, aquele de ponteiros, você vai reparar que cada ponteiro ele se move de acordo com o tempo, confere? Só que o mesmo motor gira todos os ponteiros. E para esses ponteiros girarem no tempo correto, existe as engrenagens. E essas engrenagens elas vão fazer com que o ponteiro dos segundos, por exemplo, gire muito mais rápido que o ponteiro das horas em comparação. Com isso, a gente vai ter um uso muito prático das engrenagens e você vai ver que tudo que precisa de transmissão de movimento, tudo que precisa de transmissão de velocidade ou de força, as engrenagens, as polias, as roldanas, elas nos auxiliam muito e muito, muito, tá? Então, de novo, fica
o espaço aqui na apostila para você comentar suas observações. Tem também material para você ver acessando, né, os links. E aí a gente chega na segunda etapa da atividade 2. Na segunda etapa da atividade 2, a gente vai ter o nosso desafio. A construção do desafio eu vou deixar a cargo de vocês, combinado? Então, esse passo a passo da construção do desafio, vocês vão montar, vão acompanhando e vão fazendo a construção. E aí, quando vocês chegarem no fim da construção do desafio, provavelmente você vai ter algo parecido com isso. Tadã! Olha só. Então, tenho aqui minha construção. E aí, esse desafio é muito legal. Uma coisa que eu quero que vocês cuidem quando estiver fazendo essa construção é que a ferramenta A, que é essa parte da construção aqui, ela deve ser conectada no sensor e deve ser conectada na porta número 1, certo? Porta número 1 é a porta de sensores. De novo, lembra que quando você faz uma conexão de Lego, tem que ter o clique para a gente ter certeza que essa conexão aconteceu. Ok? Depois, quando eu precisar desfazer essa conexão, eu tenho que apertar o pino de segurança. Então, quando eu aperto esse pino aqui, eu consigo tirar muito facilmente. Se eu não apertar o pino e puxar esse cabo, eu vou danificar o cabo e ele vai parar de funcionar. Então, não é isso que a gente quer. Então, tenha muito cuidado. Depois que você colocou o cabo e fez o clique, deixa ele ali, está funcionando, está conectado. Então, os dois foi conectado. Depois você vai fazer a conexão do motor. E a conexão do motor é a mesma coisa. Conecta no motor pequeno, né, motor médio. E o motor você vai fazer uma conexão na porta A, tá bom? Feito isso, liga o seu IV3, né? Vai ali na aba. Então eu vou apertar uma vez para a direita, ele vai para a aba. Vou apertar uma vez para baixo, ele vai entrar no capítulo 2, que é o capítulo que a gente está trabalhando. E aí eu vou selecionar, apertando para baixo, o desafio número 2. E aí, olha que legal. Ele vai fazer uma contagem regressiva e eu vou ter que gerar um movimento. Então eu vou pressionar o meu sensor aqui de toque. E isso vai fazer acontecer um movimento no meu motor. Vamos ver como é que vai acontecer. 3, 2, 1, go! Quem inventou esse jogo não pensou muito que as pessoas vão ficar apertando e tentando fazer o mais rápido possível. Só que o mais rápido que eu vou, parece que a engrenagem anda muito pouco. Eu quero que vocês sejam muito rápidos. E aí, à medida que eu vou apertando e gerando movimento, vamos lá, isso vai fazer com que a engrenagem dê uma volta completa. Quando ele fazer uma volta completa, vai parar e vai gerar um código para mim. Esse código deve ser registrado aqui no caderno e é esse código que você vai compartilhar lá no material para fazer o desafio. Combinado? Aí eu pergunto para vocês, agora que a gente já fez a atividade valendo, já fez o desafio, será que é possível, de mudando apenas as engrenagens, eu fazer esse giro acontecer mais rápido? Será que esse processo de apertar o meu botão pode ser feito mais rápido? Será que existe alguma coisa na minha casa que funciona pensando mais ou menos dessa forma? Com essa engrenagem ou com esse botão? Pensa nisso. À medida que você vai reparando as coisas do seu dia a dia que fazem parte da eletrônica e da robótica, você consegue entender por que existe eletrônica e por que existe robótica. E você vai reparar que a eletrônica e a robótica, na verdade, ela serve para facilitar quase tudo na nossa vida. E por isso a gente precisa desenvolver esse pensamento tecnológico e pensamento robótico.
Combinado? Tô aguardando vocês postarem as atividades lá na plataforma. E aí, eu vou registrar aqui o meu tempo, vou registrar o meu código aqui e vamos fazer uma comparação. Vamos ver quem é que fez isso mais rápido, quem é que conseguiu a melhor pontuação. Combinado? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.